Saudamos, estimado amigo e irmão, para a nossa reflexão semanal, hoje, a partir do Pai Nosso, na quarta petição, sob o tema Deus e a fome humana. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe em nossa reflexão do dia de hoje. Na quarta frase, ou na quarta petição do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E no Catecismo Menor de Martinho Lutero, ele pergunta: o que significa isto? E ele mesmo responde dizendo: Deus em verdade dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece, a todos os homens, também aos ímpios. Mas suplicamos nesta petição que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. E diante disto, ele ainda pergunta: o que significa então o pão de cada dia? E ele responde: tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como por exemplo, comida, bebida, vestes, calçados, casa e lar, campos, gado, dinheiro e bens, consorte fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos e coisas semelhantes. Por isso, caro amigo e irmão, nós precisamos destacar algumas coisas. Primeiro, o que é o pão de cada dia? É tudo o que precisamos para o sustento de nossa vida humana no dia a dia. Segundo, assim, quando orarmos ou oramos as palavras, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos pedindo por mais do que simples comida sobre a nossa mesa. Estamos aí incluindo todas as estruturas e organizações humanas que Deus usa para nos dar bênçãos físicas e bênçãos materiais. Terceiro, não merecemos nenhuma das bênçãos de Deus, nem materiais, nem espirituais, mas em sua grande compaixão, em seu grande amor e bondade, Deus dá tudo o que é necessário para a nossa vida, mesmo para aqueles que não creem em Deus. Em quarto, destacamos: Deus dá o pão de cada dia, mesmo sem nós o pedirmos, mas Ele quer que nós o peçamos para lembrar que tudo vem de Deus e lembrar também de agradecer a Deus que nos dá todo o necessário para o corpo e a vida. E em quinto lugar, destacamos: Deus quer que estejamos satisfeitos, contentes com aquilo que Ele já nos tem dado. Por isso lemos e destacamos o texto bíblico de João, no capítulo 6, versículos 5 e 7, que faz parte da história da multiplicação dos pães por Jesus. Lemos em João 6, versículos 5, 6 e 7. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu bocado. Prezados, Deus nunca ficou e não fica indiferente às necessidades físicas ou à fome do ser humano. Entre nós cristãos, fazemos uma diferença entre o pão espiritual e o pão material. E com isso vem a ideia de que um é mais importante do que o outro. E para confirmar este argumento humano, cita-se o texto bíblico de Deuteronômio 8, versículo 3, onde lemos: nem só de pão viverá o homem.
Vamos observar esta questão mais de perto. Neste versículo 3 de Deuteronômio 8, o pão é considerado essencial, é básico, fundamental. Podemos dizer que o pão não é tudo o que o ser humano precisa, em especial quando o pão já está garantido. Mas, sem o pão, para a sobrevivência, a vida humana se torna difícil, ou poderíamos dizer, até impossível. Já no relato da multiplicação dos pães, em João capítulo 6, nos mostra que Jesus não ficou indiferente com a presença da multidão faminta à sua volta. E a pergunta com que Jesus confronta o seu discípulo Filipe, ela é importante. Onde conseguiremos comida para esta gente? Versículo 5. Estudos sobre a realidade da fome no mundo e também em nosso país mostram que a pergunta de Jesus feita a Filipe continua muito atual. Onde conseguiremos pão para alimentar tanta gente? Aliás, a busca pelo alimento material capaz de saciar minimamente a fome é a preocupação diária de uma parcela considerável da população mundial. Jesus, ele não ficou indiferente àquela situação. Ele agiu e envolveu seus discípulos na ação. É a tarefa de todos. No Pai Nosso, Jesus ensinou seus discípulos a orar pelo pão, sem o qual a vida humana não se mantém sobre a face da terra. E aqui se faz necessário lembrar que o pão nosso de cada dia é primeiramente comida e bebida, mas não somente comida e bebida. Repito, as palavras de Lutero no Catecismo Menor, quando lhe pergunta o que significa o pão de cada dia, e ele responde: tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida. E aí ele cita alguns exemplos: comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, consorte fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. E vamos incluir aqui também estes outros exemplos. Energia elétrica, por exemplo, o carro, a bicicleta, a moto, o rádio, a internet, o celular. Com a palavra pão, expressamos tudo, mas tudo mesmo, que faz parte do nosso dia a dia, que ajuda no sustento da vida humana e material. Por isso, não esqueçamos de incluir aqui também o emprego, o patrão, o empregado. Aliás, tantos outros exemplos que poderíamos citar. Ou seja, oremos para que Deus dê as condições necessárias para que o pão possa chegar à nossa mesa e à mesa de todas as famílias da nossa cidade, do estado, do país e do mundo inteiro. De fato, Deus garante o pão a bons e maus, mesmo sem que nós o peçamos. Mas, como ensina Lutero, que Deus nos faça reconhecer e receber com agradecimento o pão de cada dia, e mais, agradecido por todas as coisas que temos e que ajudam a manter a nossa vida, saibamos ajudar as pessoas à nossa volta. Por isso, comida e bebida. É triste, ou ao menos preocupante, ver pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas, reclamando com a situação em que se encontram.
reclamam de quase tudo, ou de tudo e mais um pouco, e são incapazes de olhar à sua volta e ver o sofrimento de outras pessoas. Se alguém diz que está ruim, elas logo respondem: mas para mim está muito pior. Reclamam da banana e não percebem que tem alguém ajuntando a casca para se alimentar. O povo de Israel, quando fugiu da escravidão no Egito, passou por situações difíceis. A comida ficou escassa e, principalmente, não havia mais carne para se alimentar. Então, começaram a resmungar contra Deus e a reclamar do líder Moisés, dizendo que lá no Egito comiam com fartura. A ingratidão os fez esquecer o sofrimento por causa da escravidão. Aliás, a pessoa ingrata ainda hoje não percebe que ser livre, mesmo com pouca comida, é muito melhor do que sofrer na escravidão, tendo que trabalhar para receber um pouquinho de comida que seja. O povo de Israel, ingrato, se esqueceu do maná que Deus providenciou para preservar a vida deles. Quando analisamos a nossa vida, levantando a cabeça para ver as necessidades das pessoas que nos cercam, veremos que temos muitos, mas muitos motivos mesmos para agradecer. A ingratidão só produz amargura e infelicidade. Já um coração agradecido é capaz de olhar à sua volta e ver que há muita gente precisando da sua ajuda. E isto não é consolo barato, não é conformismo. O outro pode estar, sim, em situação pior do que a minha. Trata-se, então, de exercitar a gratidão. Trata-se de uma nova postura diante da vida, de aprender a olhar como Jesus olhava para as pessoas, de ser capaz de satisfazer-se com as coisas simples, mesmo num mundo que exige sempre mais sofisticação. Ser capaz de abrir mão e também o coração para dividir as dádivas de Deus e assim multiplicar alegria e satisfação em Jesus. Isso porque não é mais feliz quem tem mais coisas materiais. Antes, é mais feliz quem sabe ser grato pelas conquistas que Deus permitiu alcançar, que recebe comida e bebida com fartura, junto com a alegria e a gratidão, e repartir com os outros o pão nosso de cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Gratidão por você estar nos acompanhando em mais esta nossa reflexão semanal e desejamos que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro na próxima semana. Fiquem todos com Jesus.